Leitura do livro do Gênesis. Naqueles dias, Jacó transmitiu as suas ordens a seus filhos, dizendo: Eu vou juntar-me ao meu povo. Sepultai-me com meus pais na gruta de Macela, que está no campo de Efron, o Hitita, defronte de Mambré, no país de Canaã. É a gruta que Abraão comprou a Efron, o Hitita, junto com o campo, como propriedade funerária. Lá foram sepultados Abraão e Sara, sua mulher. Ali se sepultaram também Isaque e sua mulher Rebeca, e foi lá que sepultei Lia. Quando Jacó acabou de dar suas instruções aos filhos, recolheu os pés sobre a cama e morreu, e foi reunido aos seus. Ao verem que seu pai tinha morrido, os irmãos de José disseram entre si: Não aconteça que José se lembre da injúria que padeceu, e nos faça pagar todo o mal que lhe fizemos. E mandaram dizer-lhe: Teu pai, antes de morrer, ordenou-nos que te disséssemos estas palavras: Peço-te que esqueças o crime de teus irmãos e o pecado e a maldade que usaram contra ti. Nós pedimos, pois, que perdoes o crime dos servos do Deus de teu pai. Ouvindo isto, José pôs-se a chorar. Vieram seus irmãos e prostraram-se diante dele, dizendo: Somos teus servos. Ele respondeu: Não tenhais medo. Sou eu, porventura, Deus? Vós pensastes fazer mal contra mim. Deus, porém, converteu em bem, para dar vida a um povo numeroso, como vedes presentemente. Não temais, eu vos sustentarei e a vossos filhos. E assim os consolou, falando-lhes com doçura e mansidão. E José ficou morando no Egito, com toda a família de seu pai, e viveu 110 anos. José viu os filhos de Efraim até a terceira geração, e os filhos de Maquir, filho de Manassés, que José também recebeu sobre seus joelhos. José disse aos seus irmãos: Eu vou morrer. Deus vos visitará e vos fará subir deste país para a terra que ele jurou dar a Abraão, Isaque e Jacó. Depois de tê-los feito jurar e de ter dito: Quando Deus vos visitar, levai daqui os meus ossos convosco, José morreu, completando 110 anos de vida. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Para o discípulo, basta ser como seu mestre, e para o servo, ser como seu senhor. Se ao dono da casa eles chamaram de Beelzebu, quanto mais aos seus familiares. Não tenhais medo deles, pois nada há de encoberto que não seja revelado, e nada há de escondido que não seja conhecido. O que vos digo na escuridão, dizei-o à luz do dia. O que escutais ao pé do ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não tenhais medo daqueles que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Pelo contrário, temei aquele que pode destruir a alma e o corpo no inferno. Não se vendem 2 pardais por algumas moedas? No entanto, nenhum deles cai no chão sem o consentimento do vosso Pai. Quanto a vós, até os cabelos da cabeça estão todos contados. Não tenhais medo. Vós valeis mais do que muitos pardais. Portanto, todo aquele que se declarar a meu favor diante dos homens, também eu me declararei em favor dele diante do meu Pai que está nos céus. Aquele, porém, que me negar diante dos homens, também eu negarei diante do meu Pai que está nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs em Cristo, imaginem-se em uma sala de velório, rodeados por parentes e amigos, todos refletindo sobre a vida que acabou de se encerrar. Entre lágrimas e lembranças, surge uma pergunta que todos nós já enfrentamos: o que permanece quando partimos desta vida? Que legado deixamos para trás? Esta reflexão sobre a mortalidade e o significado da vida permeia nossas leituras de hoje, mas não termina na tristeza. Em vez disso, nos conduz a uma esperança transformadora e a uma chamada corajosa para vivermos com autenticidade e propósito. Na primeira leitura,
Somos testemunhas dos momentos finais de uma das figuras mais importantes da história bíblica, Jacó, que se tornou Israel. Suas palavras de despedida ecoam através dos séculos: eu vou reunir-me aos meus antepassados. Não é apenas uma declaração sobre a morte física, mas uma afirmação de fé na continuidade da vida além desta existência terrena. Jacó não vê a morte como um fim, mas como uma reunião. Que perspectiva extraordinária! Em uma época onde muitos temem a morte como fim absoluto, Jacó enxerga como um reencontro com aqueles que partiram antes dele. Esta é uma visão que deveria transformar nossa compreensão da mortalidade. Mas a história não termina com a morte de Jacó. Ela continua com seus filhos, especialmente José, que se tornou uma figura de reconciliação e perdão. Após a morte do pai, os irmãos de José ficam com medo. E se José nos guardar rancor e nos retribuir todo o mal que lhe fizemos? É uma preocupação profundamente humana. Quantas vezes, quando aqueles que nos protegem ou mediam conflitos partem, nossos medos e inseguranças ressurgem? A resposta de José é uma das mais belas manifestações de perdão e sabedoria divina em toda a Escritura. Não temais. Acaso estou eu no lugar de Deus? Vós intentastes fazer-me mal, mas Deus o converteu em bem. Que transformação extraordinária de perspectiva! José não apenas perdoa, ele reconhece a mão providencial de Deus operando mesmo através das circunstâncias dolorosas. Esta história nos ensina que o verdadeiro legado não são as posses materiais ou os títulos que acumulamos, mas o amor, o perdão e a fé que transmitimos. José poderia ter usado sua posição para se vingar, mas escolheu ser instrumento da graça de Deus. Que exemplo poderoso para nós! E José vai além do perdão. Ele faz uma promessa profética: Deus certamente vos visitará e vos fará subir desta terra para a terra que jurou dar a Abraão, a Isaque e a Jacó. Mesmo diante da morte, José mantém viva a esperança nas promessas de Deus. Ele vê além das circunstâncias presentes e âncora sua fé no futuro que Deus preparou. Passando para o Evangelho, encontramos Jesus preparando seus discípulos para os desafios que enfrentarão. Suas palavras iniciais são simultaneamente desafiadoras e encorajadoras. O discípulo não está acima do mestre, nem o servo acima do seu senhor. Jesus está dizendo que, se ele enfrentou oposição e sofrimento, seus seguidores também enfrentarão. Mas por que Jesus começa com esta realidade aparentemente desencorajadora? Porque a honestidade sobre os custos do discipulado é essencial. Jesus não está recrutando seguidores com falsas promessas de uma vida fácil. Ele está chamando pessoas para uma jornada transformadora que pode incluir desafios significativos. Jesus continua: se chamaram de Beelzebu ao dono da casa, quanto mais aos de sua família. Aqui, Jesus está se referindo às acusações que enfrentou, sendo chamado de príncipe dos demônios quando expulsava espíritos malignos. A ironia é profunda. Jesus, que veio para libertar as pessoas do mal, foi acusado de ser aliado do mal. Esta é uma lição crucial para nós. Quando vivemos autenticamente como cristãos, quando defendemos a justiça, quando nos posicionamos contra a opressão, não devemos nos surpreender se formos mal interpretados ou até mesmo atacados. O próprio Jesus foi incompreendido. Como podemos esperar tratamento diferente? Mas Jesus imediatamente oferece esperança. Nada há de encoberto que não venha a ser revelado, nem de oculto que não venha a ser conhecido. A verdade sempre prevalece. As motivações genuínas sempre vêm à luz. A justiça de Deus sempre se manifesta, mesmo que não seja imediatamente. Então Jesus nos dá uma das mais poderosas comissões do Novo Testamento: o que vos digo na escuridão, dizei em plena luz, e o que escutais ao ouvido, proclamai-o sobre os telhados. Não devemos manter nossa fé escondida ou sussurrada. Somos chamados a ser corajosos, a proclamar publicamente as verdades que Jesus nos ensinou. Esta proclamação não é apenas sobre evangelização no sentido tradicional. É sobre viver de forma tão autêntica e consistente com nossos valores cristãos que nossa própria vida se torna uma proclamação. É sobre ter a coragem de falar contra a injustiça, de defender os vulneráveis, de viver com integridade mesmo quando isso é custoso.
Jesus então aborda nossos medos mais profundos. Não temais os que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Que perspectiva radical! Jesus está redefinindo o que devemos temer. A morte física, embora real, não é o fim da nossa existência. Nossa alma, nossa verdadeira identidade, está segura nas mãos de Deus. Para ilustrar este ponto, Jesus usa uma imagem comovente. Não se vendem 2 pardais por um asse? Contudo, nenhum deles cai por terra sem que vosso Pai o permita. Se Deus se importa com criaturas tão pequenas e aparentemente insignificantes como pardais, quanto mais se importa conosco, criados à sua imagem? E então vem a promessa que deveria transformar nossa autoestima e nossa coragem. De vós até os cabelos da cabeça estão todos contados. Deus não apenas nos conhece de maneira geral, Ele nos conhece nos mínimos detalhes. Somos preciosos aos seus olhos de uma forma que mal podemos compreender. Meus queridos irmãos e irmãs, estas leituras nos convidam a uma reflexão profunda sobre como estamos vivendo nossas vidas. Como José, estamos chamados a ser instrumentos da graça de Deus, transformando o mal em bem através do perdão e da reconciliação. Como os discípulos, somos chamados a proclamar corajosamente nossa fé, mesmo quando isso nos coloca em situações desconfortáveis. Mas como fazemos isso na prática? Como vivemos com esta coragem e autenticidade em nosso mundo atual? Primeiro, devemos abraçar a perspectiva eterna. Assim como Jacó viu a morte como uma reunião com seus antepassados, e José manteve viva a esperança nas promessas de Deus, devemos viver com os olhos fixos não apenas no presente, mas na eternidade. Isto não significa negligenciar nossas responsabilidades terrenas, mas sim viver com a consciência de que nossa vida tem significado e propósito além desta existência. Segundo, devemos praticar o perdão radical. O exemplo de José nos mostra que o perdão não é apenas para o benefício daqueles que nos feriram, é para nossa própria libertação. Quando escolhemos perdoar, estamos escolhendo permitir que Deus transforme nossas feridas em instrumentos de cura para outros. Terceiro, devemos encontrar coragem na confiança no amor de Deus. Jesus nos assegura que somos mais valiosos que muitos pardais, que até os cabelos de nossa cabeça estão contados. Esta verdade deveria nos libertar do medo paralisante e nos capacitar a viver com ousadia santa. Quarto, devemos proclamar nossa fé não apenas com palavras, mas com nossa vida inteira. Cada decisão ética que tomamos, cada ato de bondade que praticamos, cada momento de integridade que demonstramos é uma proclamação sobre os telhados do amor de Deus. Finalmente, devemos lembrar que nossa identidade verdadeira está enraizada em nossa relação com Deus, não nas opiniões ou ações dos outros. Quando Jesus diz que devemos reconhecê-lo diante dos homens para que ele nos reconheça diante do Pai, ele está falando sobre uma lealdade fundamental, uma identidade que transcende as pressões e expectativas do mundo. Imaginem como seria se cada um de nós vivesse plenamente nesta realidade. Se enfrentássemos cada dia com a coragem que vem de saber que somos amados incondicionalmente por Deus. Se perdoássemos como José perdoou, vendo a mão de Deus operando mesmo através das circunstâncias dolorosas. Se proclamássemos nossa fé com a confiança que vem de saber que a verdade sempre prevalece. Que legado deixaríamos? Que impacto teríamos em nossas famílias, comunidades e mundo? Que transformação poderíamos ver em nossas próprias vidas? Então, meus queridos irmãos e irmãs, aceitem hoje este chamado à coragem. Aceitem o desafio de viver autenticamente, de amar incondicionalmente, de perdoar radicalmente. Lembrem-se de que vocês são preciosos aos olhos de Deus, que Ele conta cada cabelo de suas cabeças, que nenhum ato de amor ou coragem passa despercebido. E que, quando nossa própria jornada terrena chegar ao fim, possamos partir com a mesma confiança de Jacó, sabendo que vamos nos reunir com nossos antepassados na fé. Que possamos deixar para trás um legado de amor, perdão e fé que continuará a impactar gerações futuras. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus Pai e a comunhão do Espírito Santo estejam com todos vocês, hoje e sempre. Amém.
São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede o nosso refúgio contra as maldades e ciladas do demônio. Ordene-lhe Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e aos outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém.